E aí, pessoal, tudo jóia? Estamos mais uma vez aqui, né? Como a gente tinha combinado, no Fala Ramalho. E hoje eu tenho a honra de ter dois amigos, duas pessoas que têm uma história muito bonita com a cultura de Alagoas. Hoje o tema é cultura, música, arte. E eu tenho o prazer de estar aqui com o Júlio Sá, meu amigo, e minha amiga Kel Monalisa. Júlio é compositor, músico, produtor musical. A Kel, essa alegria, né, que a gente já conhece, também uma intérprete de MPB, forró. Tem o forró, tem o arraiá da Kel e ainda tem o samba, o teco da Kel. Então, assim, são pessoas que vivem realmente a cultura do nosso estado e é o momento de a gente conversar um pouquinho sobre as vivências deles, sobre as experiências, sobre a pandemia. Não tem como eu não falar de pandemia. Então, a ideia hoje é que a gente possa bater um papo descontraído sobre o tema de cultura e arte, que é um tema que tem sido falado muito recentemente, né? E a gente entende a importância dele. E antes disso, eu queria também que vocês saudassem as pessoas que estão nos assistindo, interagindo nas redes sociais. Então, Kel, dar um alô pro povo aí que tá... Oi, meu povo, prazer estar aqui, o meu primeiro podcast. Que prazer estar com essa pessoa maravilhosa, que é você, Marco Ramalho. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Kel. Júlio. Oi, gente. Vem com a gente que tem muita coisa aqui para falar. Quando o assunto é arte, né, Ramalho? Primeiramente, quero agradecer o convite, né? É sempre bom. Eu acho que a gente vem com o coração mais aberto quando a gente descobre, quando a gente sabe que tem um amigo, né? Que a gente relembra histórias, puxa algumas coisas engraçadas. Então, eu tô cercado de amigos aqui, porque a Kel... Ave Maria, se a Kel for falar do que a gente já passou junto, Ramalho também é um amante das artes, porque né, a arte, quando a gente gosta da arte, a gente traz para o nosso universo, né, para nossa família, para o nosso trabalho. Então eu vim sabendo que você é um amante das artes e meu amigo, então foi muito legal estar aqui hoje e sejam bem-vindos todos vocês que estão acompanhando também. Que bom, Júlio, que bom, Kel. Eu queria começar a gente bater esse bate-papo falando... sobre política pública relacionada à cultura. Né? A gente sabe da importância. Eu sempre falo, quando a gente fala de cultura, Júlio, as pessoas pensam logo como fosse entretenimento. Né? Sim. A grande maioria da população entende cultura como entretenimento, como diversão. E a gente sabe que não é só isso. A cultura ela é muito ampla, ela tem diversas expressões e a gente precisa dar a ela esse valor. Porque muitas vezes, quando contrata só como entretenimento, as pessoas tendem como coisa de menor valor. Sim, sim. Ah, não, é diversão, então pode deixar para depois. E eu queria que vocês falassem um pouco qual é a visão de vocês com relação à cultura e a importância das políticas públicas de incentivo, valorização, proteção também da cultura. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu começo ou quer eu começo? Vá-se embora. Então, primeiramente, eu acho que a cultura tem que ser vista como um agente de transformação, né, do cidadão, de formação. Acho que nem transformação também. Mas primeiramente como um agente formador, né? Então, eu acho que primeiramente, sem cultura não tem como você fazer nada, absolutamente nada. Porque você tem que ter uma formação, vamos dizer uma coisa, vamos dizer que você, por exemplo, você é médico, vamos dizer que você passou por toda uma formação cultural para desenvolver o que você desenvolve hoje. Com a arte é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que a arte também ainda tem uma coisa mais legal que você aprende, você vê a sensibilidade e isso ajuda demais a você se relacionar com os outros seres humanos, entendeu? Então, eu acredito que a arte é necessária e a gente tem que ver primeiramente a arte como uma necessidade do ser humano. Né? É uma linguagem do ser humano. Eu sou um pouco romântico, mas eu vou dizer que é a linguagem da alma mesmo, né? Vou usar esse clichê aí para dizer que é a linguagem da alma. Então, a arte, primeiramente, é necessária, né? Como um agente de formação e de transformação, por que não? Porque a gente você sabe que a arte nas comunidades carentes, a arte nas escolas, a arte em todos os lugares transforma. Imagina, por exemplo, que você vai fazer uma oficina aqui, os meninos estão aqui de audiovisual, vou dar um exemplo, né, numa comunidade carente. Esses meninos vão aprender a criar, vão aprender a se expressar. Ô, Júlio, e assim, gera nas pessoas possibilidades, expectativas. Sim. Eu estava conversando, e toda oportunidade que eu tenho, cara, eu sempre cito isso, que o meu sonho, quando eu vivia ali na Brejal, que não tinha muita expectativa, o meu sonho era ser caixa do supermercado. Esse era o sonho da minha vida. E aí, quando eu fui morar no Jacintinho, eu fui para frequentar a Assembleia de Deus ali em frente ao Unicompra, e lá eles foram criar uma banda de música. E aí eu tive contato com a música, fui solfejar, estudar solfejo para tocar. E ali, quando eu conheci aquela realidade, eu já disse, não, agora eu quero ser músico,
quero ser um maestro. Então, assim, a arte e a cultura, ela também dá essas novas possibilidades, né? Dá o contato com outras referências e aí a pessoa possa se desenvolver, dizer, não, tem isso aqui também, eu posso ser isso. Eu estava conversando ali embaixo que muitas vezes a gente limita muito a questão de dizer, não, existem profissões que são socialmente valorizadas, né? Você citou o médico, é uma delas, mas eu tenho advogado, engenheiro, só que existem outras possibilidades. Existem outras possibilidades. E imagina uma criança, um adolescente que está lá, não tem aptidão para medicina, não tem isso, não sei o quê. E a arte precisa ser uma possibilidade para ela. Por isso que a gente precisa valorizar isso, né? E a sociedade, nesse sentido, a sociedade brasileira, falar sobre a sociedade alagoana, já sofreu demais com isso. De dizer, olha, meu filho, faça medicina, faça direito, que vai dar dinheiro. E a gente vive numa revolução mercadológica, né? A gente está vivendo uma era do conteúdo. Então, existem muitas possibilidades. E você imagina a frustração que é. Ele não tem aptidão, existe aquela pressão, não tem que ser isso, mas ela não tem aptidão. A aptidão dela é para a arte. Aí vai frustrar. Vai viver um profissional frustrado. Isso é muito cruel, sabe? Acho que é muito cruel. Eu acho muita crueldade. Você não acha não, Kelzinha? Eu vou pegar esse gancho que você falou em relação a isso, que a gente já sofreu muito, e trazer para a parte do preconceito. Porque quando o Marcos diz assim, que se eu não tenho aptidão para ser médico, para ser advogado, eu trago para mim, que sempre fui uma boa aluna na escola, e se tratando de educação, mas que eu não sabia o que eu queria ser. Eu tirava notas boas na escola, mas eu olhava para mim, que gosto da música desde os meus 9 anos, mas nunca passou pela minha cabeça que eu seria cantora, que eu iria viver de música, porque a profissão que vem primeiro, qual é? É a que a sociedade impõe que é a mais importante, é a que vai lhe dar mais dinheiro, é a que vai lhe dar segurança, porque o músico, ele é imprevisível. Então, a criança, vamos falar de criança, já pensa que ser músico, como você falou em relação à cultura, é uma coisa supérflua, não é a sua prioridade. Você pode até ser, mas não pode ser... Isso, faça como hobby. Vai ser o seu hobby. Vai ser o seu hobby, Porque a pergunta que todo mundo faz a gente, eu acho que você já passou por isso, como eu também, assim, você trabalha com o quê mesmo? Você é cantora, mas trabalha com o quê? Então, assim, eu trago a questão da importância da cultura e das políticas públicas, porque eu sou uma prova viva de que a cultura, a arte, eu falo por mim e pelo Gabi, que trabalha comigo, somos casados, trabalhamos juntos, a arte salva. Né? Então, assim, eu sou filha de pai separado, nunca tive herança ou alguma coisa do tipo, mas vi as mulheres da minha vida que me trouxeram a ser o que eu sou hoje, estudarem para ter alguma coisa. Então, o preconceito já partia de dentro de casa, de dizer assim, não, minha filha, não dá não para ser cantora. Quem é cantora é do mundo. Então, assim, elas ouviam isso. Minha mãe tinha esse medo de que eu me tornasse artista pelo preconceito, pelo que eu poderia passar. Mas eu encarei isso porque a música era o que me salvava do sofrimento, dessas questões da própria... Cura, né? De cura a cura. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Eu busquei a força dentro de mim com a música, que era o que a música me fazia sentir, que a gente estava até conversando sobre isso, em relação a criança. Eu falo criança e adolescente, porque é lá que a gente se descobre, quando a gente ama a música, que a gente pensa que o nosso talento não pode trazer o nosso sustento para casa. E não é bem assim que funciona. Porque quando você leva a música não só como entretenimento, como você fala, mas como algo importante, como geração de emprego, equipe que você vai estar formando, empreendedor, você vai entender que você pode viver disso tranquilamente, se você fizer um trabalho de qualidade. E é cultural também dizer que você consegue viver disso. Isso é uma coisa também que as pessoas que não vivem disso, que não trabalham com isso... Exatamente. Vê. E agora eu fico imaginando, Ramalho, imagina uma menina dessa, a Kel, com uma voz maravilhosa, com uma carreira já consagrada aqui, inclusive fora daqui também. Imagina se uma menina dessa, com a voz dessa, com esse poder, com essa sensibilidade na voz, dissesse, não, eu vou fazer outra coisa porque eu não posso abraçar isso agora. Imagina. Ô, Júlio, e assim, a gente precisa, e é importante essa fala sua, e a gente precisa, uma vez entendendo isso, entender que a importância da política pública no incentivo, na proteção, porque existem, e a gente entende muitas vezes, as pessoas concordam, que existem políticas públicas para várias situações. Mas quando fala em cultura, e vocês devem sentir isso mais do que eu, é sempre negligenciado. Meio capenga, né? E assim, a arte e cultura, assim como todas as áreas de conhecimento, todas as atividades humanas, elas precisam e são dependentes de incentivo econômico e incentivo de proteção mesmo, como existe para as outras áreas. Eu acho que é importante a gente dizer isso,
para que, uma vez reconhecida, a gente não. Igualmente, como as outras áreas de atividade humana, ela precisa, sim, de incentivo e proteção, tanto econômica como de institucional mesmo. Quando você fala isso, falando em relação a isso, eu vou para a pandemia. Que aí eu falei sobre isso nas minhas lives. Eu disse, minha gente, quando eu fazia os meus eventos, eu contava com a bilheteria. Eu nunca fui, dependente de ter um apoio público para poder realizar nada, pedir um patrocínio ao governo, à prefeitura. E aí, quando veio a pandemia, que veio a Lei Aldir Blanc, e que a gente vê, eu cheguei a me arrepio, a gente vê aquele incentivo chegar, e você diz assim, meu Deus, eu tenho uma grana aqui para produzir um trabalho que eu queria... Surreal. Não, e que eu queria produzir um trabalho autoral, fazer uma coisa diferente, porque a gente sabe que é caro o audiovisual, claro, cara. Né? E é uma coisa que precisa ser custeada, que muitas vezes a gente não tem esse incentivo e que a gente teve e que a gente queria que ficasse isso acontecendo, porque a gente sabe que existe verba para isso. E que é uma coisa que a gente tem que ficar brigando para ser autorizado. Coisa que deveria ser mais... né, fluida, né? Mais perene. Mais consistente. E assim, pegando esse gancho, Guel, vocês acompanharam essa discussão, tanto com a Lei Aldir Blanc, como a Paulo Gustavo. Vocês acompanharam? Vocês viram a questão do veto do presidente? Como foi que vocês viram isso? É aquela coisa, né? Se você... Né, eu não queria ir para essa vertente, mas vou falar aqui a gente fala de tudo, viu? Vou falar assim abertamente que você espera que um líder, né, de uma nação, eles tenha a mínima simpatia, sem querer fazer política de segmentação, né? Mas você tem que entender que a cultura faz parte da formação do povo e que é necessário para o povo. Da identidade nacional. Você nem espera que ele goste ou que ele ache bonitinho. Não tem que achar bonitinho, não tem que achar bonzinho, não. Tem que primeiramente dar direito ao que é de direito, né? Então, eu acho que se você tem um líder que briga contra isso, que faz birra como se fosse uma criança no jardim de infância, fica muito difícil de você desenvolver não só a parte cultural, mas como toda a administração pública como um todo. Assim, não vou falar mais genericamente, senão é um assunto que dá muito pano para manga. Sim. Mas se um líder do executivo não vê isso como uma coisa necessária ou como um direito do cidadão, fica muito complicado de você desenvolver qualquer ideia, de desenvolver qualquer política pública, né? E o Estado, como um todo, o Estado, eu falo, né, o Estado ele tem que ter a capacidade de reconhecer o que é cultura, né, de entender os movimentos culturais, que é o comportamento. São vários, a cultura é uma coisa bem ampla, mas o Estado ele precisa ter a capacidade de reconhecer, e uma vez reconhecer, ter estratégias de proteção, porque se você não cuidar, aquela cultura, aquele costume, aquela forma de fazer, ela se perde com o tempo, ela deixa de existir. Então, precisa reconhecer, proteger e incentivar. Incentivar, registrar, né? E que esse pessoal que está à frente de receber essa verba, a parte cultural, digamos assim, do Estado, da Prefeitura, tem que saber fazer essa divisão dessa grana, entendeu? Não é lançar de qualquer forma e tipo assim... Sem critério. Vamos lá. Priorizar o Júlio Sá e esquecer da Kel Mona Lisa. Eu acho que existem pessoas que tratam a música, que tratam a arte de uma maneira profissional, que não é de qualquer jeito. Então, acho que essa administração também, essa divisão, tem que ser algo que precisa ser observado. E eu acho que aí entram as estratégias de controle social. Sim. Né? Existe... Na saúde, a gente já é mais acostumado com isso, né? Então, existe tudo que é política pública, tem os conselhos que são com participação dos gestores, da população. Então, assim, eu acho que na cultura, eu acredito que também tem essas instâncias de decisão que tem essa participação popular das decisões. Eu acho que é muito importante. O controle social, que é uma coisa que não é tão recente, né, mas que em vários segmentos ele já vem como uma coisa norteadora, que a gente não pode perder. Você citou agora o governo federal e a gente percebeu logo no início alguns desmontes com relação às políticas de controle social, né? Então, é importante que vocês, como representantes, né, como executores da cultura, a população também faça parte dessas decisões e os gestores,
né, para que essa preocupação que você citou, Kel, ela seja minimizada, porque aí todo mundo que tem interesse naquilo ali vai estar participando da decisão, tomando as iniciativas. E só entrando aí para não perder o fio da meada, como você falou, achei uma coisa bem interessante você ter citado isso. Por quê? Porque essa participação acaba abrindo caminhos de inclusão. Você tem uma ideia, você tem muitas pessoas que não sabem se comunicar, não sabem como as estruturas se comunicam e ficam fora dos projetos porque não sabem. E outra, não sabe enviar um projeto, Júlio, não sabe fazer algo no Word. Por isso que eu já me vi nessa situação. Sim, não sabe a documentação que precisa ser mandada. A certidão que vai ter que baixar. Exatamente. Negócio de certidão, pensa no negócio chato. Não, eu tô falando isso porque eu sou artista. Claro que hoje eu sou um empreendedor e eu tenho meus negócios. E nessa hora a gente vê o quanto a escola foi importante. Para que a gente possa fazer um release, para que a gente possa mandar escrever bem, pelo menos. Exatamente. E essas pessoas que têm dificuldade, exatamente quando você falou dessa coisa da inserção, da comunidade, da parte social, é muito importante. Porque às vezes você tem um programa. Cara, você vê um projeto importante daquele senhorzinho que toca uma sanfona ali, que é semi-analfabeto, o cara vai ficar de fora, porque o cara não sabe se comunicar com as estruturas. Tem isso também, entendeu? Né? E assim, Tem e aí também. entra, como eu falei, o reconhecimento, a proteção e o incentivo. Né? Uma vez que você reconhece... Essa tríade. Uma vez que você reconhece, o Estado tem essa obrigação de proteger essas manifestações e de incentivá-las, né? Para que não se perca. Né, para que não se perca. E aí, aproveitando, como é que vocês veem o cenário aqui alagoano de cultura? Qual é a visão de vocês? Sejam bem sinceros. Eu vou falar assim por mim. Eu acho que a Kel também vai falar mais ou menos a mesma coisa, que a gente trabalha muito com a iniciativa privada, né? A gente... Quer dizer, eu participo de alguns editais, obviamente, assim, mas eu atuo mais na iniciativa privada, né? São empresas, são pessoas que contratam o meu serviço, seja com a banda Le Petit, seja com a Ploc Filmes, que a gente faz um conteúdo também infantil, de cobertura, de criar conteúdos também, né? Então, assim, eu particularmente participo pouco da cena pública, né? Mas já participei, né? Inclusive já viajei representando o Brasil, representando a cultura alagoana lá fora, passei um tempo na Europa, em festivais. Então, nesse momento, a gente precisa desse suporte também da estrutura pública para poder nos ajudar, né? Fora os editais. Tem os prêmios também, que são muito importantes. Os prêmios que... Inclusive, os prêmios são até melhores, porque os prêmios não exigem muita coisa, né? Prêmio, não sei o que, não sei o que. Aí não tem... Não tem muita documentação, né, Gil? Eu adoro prêmio. Eu adoro prêmio, porque o prêmio Ramalho, né? Não, que normalmente são pessoas que já morreram, eles botam o nome Então, que sejam muitos anos de vida aí, que eu tô ligado que você tá aprontando muita coisa ainda. Para o bem da gente, né? Para o bem da sociedade, e a gente conta com a gente. Obrigado. O Ju falou de uma parte, eu vou falar de outra em relação à questão da união e do que você, na minha concepção, você precisa fazer para você sobreviver de cultura e arte e música aqui dentro do nosso estado. Primeiro, não dá para você fazer uma coisa só, né? Eu vim da MPB, eu sempre gostei um pouco de tudo, o samba, o forró, o axé, a MPB, a interpretação, mas eu fui misturando esse repertório no bar. Eu sou uma cantora que comecei no bar, inclusive o Júlio Sá foi um grande apoiador meu e na época me deu muito... Amarela. Exatamente, me deu muito conselho na época. E eu digo assim, a gente começa com aquele repertório e aí depois você vai fazer os seus projetos, porque não dá para você fazer uma coisa só apenas. Ou você vai empreender dentro de Alagoas, ou você vai fazer um trabalho de qualidade, onde você consegue passear e fazer bem. O Júlio sabe disso, que ele tem um projeto infantil, ele faz o voz e violão, ele tem a banda dele, ele tem um autoral, porque eu acho que todo artista tem que ter o seu autoral para ele mostrar quem ele é. Mas eu acredito que falta muito, hoje, esse ano eu estou fazendo 15 anos de carreira, e eu acho que falta muito a união. As pessoas me diziam isso, e eu, muito ingênua, achava que isso não existia. Mas falta muito essa união de um apoiar o outro. Existe. Não, é um grupo pequeno, né, Ju? Que se apoia, mas que... E que bom que é o Júlio Sá que está aqui comigo. Eu disse até a você, eu disse que bom que é o Júlio. Porque existem pessoas que não se apoiam. Ou não quer ver o outro brilhar. Eu acho que tem uma frase de uma música que eu adoro, que é: toda estrela tem seu dia de brilhar. Hoje eu estou no palco, hoje eu estou aqui... Amanhã eu estou assistindo o meu colega e eu estou vibrando por ele, eu estou apoiando ele. E tá cantando a música do outro e depois eu canto a música da Kel e tal. E se você precisar de mim para lhe ajudar no seu evento, eu estou lá. Então,
O que não dá para ser aqui é desunido. Eu acho que uma das causas disso, aí, vê se vocês concordam comigo. Também eu acho que a dificuldade, né, de você empreender, de você Também. se estabelecer. Tem aquela frase que diz assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. O pessoal não Então, às vezes, essa dificuldade faz com que incentive uma certa rivalidade. Sabe? Já que o espaço é pouco, né, já que não tem oportunidade para todos, então vamos... Lógico que isso é um dos motivos. Né? Existe também a questão da formação da pessoa, dos objetivos, né, da essência. Mas eu acho que uma dificuldade, como a gente, né, vive num estado que ainda enxerga a cultura, né, como uma coisa que não é de tão valor, às vezes a pessoa diz, tenho que arrumar o meu, se dane lá o outro, eu tenho que cuidar do meu. E aí, às vezes... né? E apesar, assim, da gente ver que existem pessoas que trabalham para isso, né, alguns amigos da gente que chegaram a ter cargos públicos relacionados à cultura e tudo mais, que luta, e de repente às vezes dá de encontro com um sistema que... não é fácil não. Exatamente. E ainda tem mais outra coisa, por exemplo, eu não gosto muito de comparar, né, esses dois estados, porque tem essa rivalidade e tal, não sei o quê, mas, por exemplo, a gente faz muito show em Pernambuco. Eu tenho um trabalho de frevo e em 2014 teve uma música minha que foi escolhida para representar uma das cidades sede da Copa do Mundo e ela entrou com uma gravadora inglesa, pegou vários artistas do Brasil inteiro ou seja, as cidades sedes, Brasília, teve até o Marcelo Bonfá, que é o baterista do Legião Urbana, ele entrou com a música representando Brasília. Aí Natal, né, que foi Natal, foi cidade sede, aí entrou o Cavaleiros do Forró, né? E eu fui representando Recife. Então eu tenho essa aproximação com o Recife, né? E eu vejo que no carnaval, só no carnaval, é claro que eu não quero comparar a estrutura, né? Mas eu achei tão legal, porque só no carnaval tem bandas e grupos que vivem o ano inteiro só do carnaval. Por exemplo, porque tem circuitos, né? Tem os polos, né? Aí tem o Polo Recife, Polo Olinda, Bezerros. Cara, quando você vai ver, o cara vai fazer tipo 20, 15 shows só no carnaval, tipo com cachê. Caramba, velho, o cara passa o carnaval inteiro, porque eles respiram o carnaval e muitos só tem aquele trabalho. É o frevo, é a coisa. E é isso que eu tô falando em relação a Alagoas. Não dá pra gente fazer isso, né, Gil? Porque se eu fosse viver só do meu autoral, eu não conseguia sobreviver da música dentro do nosso estado. A gente tem que se virar nos 30. E não que eu não goste, porque eu não faço nunca, jamais eu vou me propor a subir no palco para fazer algo que eu não goste. Mas eu digo assim, você tem que ser multifacetado, você tem que ser eclético naquilo que você está fazendo, porque a gente não tem incentivo dentro do nosso estado para que a gente possa fazer o que você acabou de falar, né? A gente não tem um conservatório aqui dentro do nosso estado. Você vai ali, bem pertinho ali para Recife e você tem um conservatório, você tem um incentivo ali. Kel, e assim, o que é que eu já ouvi muito falar? E eu acho que também é um papel do poder público fazer isso. Né? Não, mas em Alagoas as pessoas não gostam de cultura, não gostam de arte. Sim. Né? E eu digo que as pessoas muitas vezes não são incentivadas. Não tem, assim, tipo, não é que não você tem, tá mas assim, se a coisa não chega para você... Assim, isso, você vê, quando tem uma peça de teatro, uma coisa aqui, você vai lá assistir, você vê que está a elite de Maceió participando. Então, as pessoas mais simples, elas não têm acesso. Então, assim, além de incentivar quem produz, a gente precisa incentivar as pessoas a consumir. Exatamente. Porque, tipo, se eu não tenho acesso, eu nem sei o que é uma filarmônica, eu não sei o que é uma peça de teatro, eu não posso nem dizer assim, eu não gosto, porque eu nem sei que existe. Eu falo então, assim, é papel também do Estado incentivar as pessoas, fomentar, fazer com que elas... Porque conheçam, dá acesso. Entendeu? Dá acesso. Dá acesso para que isso gera oportunidade. Como é que vai? Volta a conversa a gente no início. Gera oportunidade, gera mudança, gera transformação, e aí gera emprego, gera roda a economia, gera alegria, gera amor. Então, assim, é papel do Estado, é papel da política fazer isso, tanto com os profissionais, né, vou chamar de profissionais, mas também a população, incentivar, mostrar ela, dar acesso. E aí tem algumas iniciativas de outros estados que criaram já Vale Cultura, que a pessoa recebe um vale para que ela possa ir no teatro, que ela possa frequentar um cinema, que ela possa ir numa exposição. E aí as pessoas vão ter acesso, vão conhecer. Não tem como você gostar de uma coisa que você nunca nem viu. Existe um hiato aí, existe uma separação aí entre... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o teatro.
Eu tenho amigos que dizem, não vou pro teatro porque eu não me visto adequadamente. Que é isso, gente? Você vê a distância que tem. Poxa, você não vai pro cinema de bermuda e tudo mais. Por que você não pode ir para um teatro, cara? Você vê como a separação é uma coisa muito chique. É porque, assim, existe um apartheid. Isso aqui é para determinado público. Esse aqui, vocês consomem isso aqui. Né? E o povo pobre hoje, infelizmente, a única oportunidade de lazer que ele tem é a televisão. Eu trabalho com criança, né? Trabalho com músicas para criança e tudo mais, inclusive músicas inéditas. E às vezes eu vou fazer trabalhos ali na escola do meu filho. Inclusive, posso mandar até um abraço pessoal para o pessoal do SEB Maceió, que é parceirão da gente. Então, às vezes eu vou fazer um trabalho de musicalização com os meninos lá. Eu levo músicas inéditas. 70% dos meninos chegam em casa cantando a minha música. Ou seja, uma coisa inédita. Quer dizer, não foi que viram nada, não. Foi a que eu ensinei ali na hora. Então, pra você ver que como eles isso é tiveram a importante. oportunidade de consumir, é o que ele falou. Aí chegou, papai... Aí os pais também, a gente tem o grupo dos pais. Rapaz, os meninos estão cantando essa música que quando eu vou ver, é a música que a gente fez na musicalização, é a música... Então, ou seja, tem que ser posto. Tem que ser inserido. E assim, a gente... Eu, quando conheci o teatro, só para não perder o fio da meada, eu não fui uma criança que fui ao teatro. Eu não fui um adolescente que fui ao teatro. Então, pelo meu histórico, né, a minha escola não era pública, mas era uma escola gratuita. Eu era para consumir música de massa. Porém, eu tinha a minha tia dentro de casa que me trazia música de qualidade. Eu não estou desmerecendo, mas eu falo assim, em relação a essas músicas de duplo sentido, que faz com que as crianças... É algo que me incomoda. Ou de sentido direto mesmo. Exatamente. E quando eu vejo criança cantando esse tipo de canção, assim, que fala sobre, né, segundas intenções, vamos dizer assim. E eu fui uma criança que não foi ao teatro. Então, quando eu conheci o teatro, minha gente, já adulta, eu dizia eu quero estar aqui, meu Deus, eu quero cantar nesse palco. Era um sonho meu cantar no Teatro Deodoro. Quando eu gravei meu DVD no Teatro Deodoro, para mim era o maior sonho, era uma realização. Que para uma pessoa que já está ali cantando há vários anos naquele teatro, que já teve aquele acesso, já tinha colegas nossos que faziam vários shows, para mim não. Era assim, era a realização de um sonho, porque eu não tinha acesso àquilo ali. Então, quando você começa a frequentar e começa a entender o que é aquilo ali, e é como você falou, isso vem desde lá, minha gente. Quando a gente olha a estrutura do Teatro Deodoro, que a gente sabe que lá em cima só podiam estar os brancos e os negros não estavam presentes no teatro e não podiam consumir aquilo ali, e aí? Os binoclinhos, né? Não, pronto, você falou uma coisa que realmente a coisa é estrutural. É estrutural. É estrutural, né? A gente fala, o problema do nosso país são vários, eles são um problema de estrutura realmente. Né? As pessoas não têm acesso, não tem incentivo e aí realmente não vão consumir. Não é que não gostem, né? Porque não conhecem. E a gente tem a oportunidade a gente tem situações que constatam isso, que quando se dá a oportunidade, a gente vai aqui em Marechal. Você vê quantas crianças estão ali, adolescentes, envolvidos com aquelas bandas de música, e a sociedade, estudando, as sociedades. E isso no Brasil todo. Quando eu mesmo, vou citar um exemplo, eu mesmo, quando eu tive a oportunidade com a música, eu disse, meu Deus, é aqui a minha vida. Né? Então, assim, e olha que eu vim numa situação bem complicada. E a gente sabe que a música, ela pode, inclusive, disputar essa criança, esse adolescente, com a droga, com o tráfico, agora. Entendeu? Então, assim, além da questão econômica, a gente já falou aqui, a questão econômica da cultura, que é importante, a questão da soberania nacional, do conceito como país, que a cultura também... Mas existe uma questão também de disputar essas crianças com o tráfico, com o narcotráfico, com a droga, com a ociosidade. Então, assim, é mais uma coisa, né? Mais uma coisa que a cultura, que a música, que o incentivo. E a gente sabe que tem vários e vários estudos mostrando que quando a criança ela tem contato muito precocemente com a arte, com a música, ela consegue desenvolver capacidades que se ela não tivesse tido, ela não teria. Exato. E aí fala que você... Inclusive capacidades cognitivas, cognitivas, né? De sensibilidade, de percepção, tudo isso que a arte, que a música... Desenvolve as áreas do cérebro e tudo mais. Então, existe questão... Por isso que eu quero citar isso, para fugir da música, da cultura, da arte, como se fosse, amigo, como se fosse coisa de menor valor, sim, ou como se fosse entretenimento. A música e a arte, a cultura, ela tem vários aspectos que ela faz parte
É prioridade. Entendeu? Acho que a Ela palavra faz, é essa. tipo, se um cara que é médico e ele teve oportunidade com a música quando era criança, ele vai ser uma pessoa diferente. E foi essa oportunidade que você teve, né? Tipo, foi essa experiência que você teve que fez você ter... eu já tô entrevistando. Não, mas com certeza. A gente que tem contato com a arte, como ela, usar a sua expressão, como ela mexe com a alma, mexe com as nossas emoções, ela deixa a gente mais sensível. Tem uns amigos meus, às vezes você tá numa orquestra lá, já fui lá, tô tocando uma música que você vê algumas pessoas chorando. A pessoa diz, você tá chorando por quê? Porque ela realmente faz isso ela com a gente. Toca, né? Às vezes você tá chorando, você nem sabe por quê. Não sabe nem por quê, não. Né? É um acorde que deu ali diferente. E que durante a pandemia a gente teve que cancelar os eventos e que a música se tornou prioridade dentro de casa. E aí, a gente não podia aglomerar, mas quem viveu sem as lives? E as pessoas ainda ficavam perguntando, não vai fazer live não? Exatamente. Eu imagino que seria, né, a pandemia, as pessoas em casa, isoladas, sem arte. Agora você imagine a gente fazer sem o incentivo. Sim. Porque eu não sabia nem se eu ia conseguir pagar o povo. Eu não sabia. Depois aqui eu vou lhe mostrar um vídeo, a minha mãe, né, que faleceu recentemente, a gente assistindo a sua live. Pois é. Aí eu dizendo ela que você fez uma no Maikai, eu acho. Não. Foi alguma coisa que você fez, aí não, foi um forró que você fez. Foi o Arraiá. Foi o Arraiá, foi. E eu explicando a ela, porque ela disse, não, mãe, antes fazia no Maikai, agora não fazia. Aí ela, o Maikai fechou, foi? Aí eu fui explicar que era... Mas a gente tá assistindo, vou lhe mostrar o vídeo, a gente tá assistindo em casa. Eu quero. Ela em casa, e eu explicando a ela. Então, assim, a importância que foi E falando em relação juntos, né, a como a droga compete com a música, eu levei esse ano pro Arraiá o Bumba Meu Boi. E o Bumba Meu Boi, que era algo que eu também não era muito próxima na minha infância, mas que meu afilhado Ícaro, que é um percussionista de primeira, ele é um talento puro. Ele é apaixonado pelo Bumba Meu Boi e é incrível. Ele pedia, ele implorava aos meus amigos para levarem ele. E aí, depois, quando eu fui estudar um pouco sobre isso, e é incrível, eles fazem um trabalho com as crianças que estão ali e que a gente não imagina o movimento que existe do Bumba Meu Boi dentro do nosso estado e que salva as crianças daquele contato com a droga. E tem essa coisa do lúdico também. O Bumba Meu Boi tem essa coisa... Exato. Né? Olha, eu sou muito abestalhada, eu fico me arrepiando o tempo todo. Então, você falou o contato da criança, que vai ser o que ela quiser ser quando ela crescer com a música, ela vai ser uma pessoa diferente. E eu, às vezes, chego na casa de alguns amigos meus para visitar algum bebê que nasceu. Minha gente, cadê a música? Porque o Caio era o microsystem ligado 24 horas. Meu filho é extremamente musical. Ele nunca teve uma aula de nada. Mas eu sinto que ainda não diz assim, eu quero estudar. Não. Sentou e tocou teclado. Como? Sem ter tido uma aula, nunca. Você viu o vídeo? Ele nunca teve uma aula. Como? Contato dentro de casa. O Gabi até falou, os tempos loucos danado que ele bota. Não, e assim, é muito interessante o que vocês falaram. E aí, eu me lembrei agora uma vez, do meu primeiro contato com música. Minha mãe pegou, eu estava em casa, era tarde, eu estudava no SESI, ali na Cambona, né? E a minha mãe pegou, tinha aquela aula, escola de música Sol Maior. Sol Maior, sim. Que era ali na General Hermes. Era por ali. Era. Aí minha mãe me pegou em casa, tava eu e meu irmão, ela disse, troca de roupa. Aí a gente, sem entender, ela disse, vem aqui. Aí a gente saiu de lá, da Brejal, caminhando pela General Hermes, e a minha mãe, já percebi, ela não tinha estudo nenhum, estudou até a quarta série. E a minha mãe levou a gente para estudar lá na Sol Maior. Que uma moça tinha dado uma bolsa lá pra gente estudar, era teclado. E se emociona, viu? Porque minha mãe não tinha essa instrução, não tinha importância, mas a preocupação dela dizia assim, não, eu não tive, mas eu quero que ele tenha. É uma questão de educação. E aí ela pegou a gente pelo braço, aí ia saindo, veio ali pela General Hermes, ela ali próximo do Palácio, sim, era perto do... em frente àquela Santo Antônio. Sim. Quase em frente à maternidade de Santo Antônio. Era ali. Aí ela disse bem assim, não. Aí pronto, ela botou a gente da escola lá e ela ficou do lado de fora esperando, né? E aí foi meu primeiro contato com música, tocando teclado lá na Sol Maior. Aí você falou de aula de música, teclado? Foi. O meu primeiro contato com música foi através da dança. A mãe levava a gente... Eu tinha uma paixão louca por dança. E eu tinha aula no Sesc. E a gente morava lá em cima, na colina. A gente descia de ônibus. Ela levava para eu ter aula de dança. E depois disso, mãe era morrendo de medo que meu irmão se envolvesse com droga. Aí era esporte, que o esporte também é muito ligado. Então, acho que o incentivo, às vezes, dentro de casa, pela correria dos pais também,
É algo que não dá às vezes, mas que você tem que priorizar. O que eu vou falar, você falou do seu contato, o Ramalho falou do primeiro contato, eu vou falar do meu Fala do seu primeiro contato. Na igreja, né? Eu era louco pro Padre Zezinho. Sério? Eu era louco pro Padre Zezinho. Eu teria até foto com ele quando criança. E meu pai também, assim como a sua mãe, meu pai não teve acesso à educação. Era um artista, era um carpinteiro, ele trabalhava com marcenaria porque, né, dava um certo dinheiro, mas ele era muito talentoso com a madeira. E tinha um jogador de futebol, lá eu quero mandar até um abraço, eu não tive mais contato com ele, é o Piti, lá em Palmeiras dos Índios, eu sou de Palmeiras dos Índios, era um exímio jogador de futebol. Piti tinha um violão, e meu pai era amigo de Piti. As histórias, né? Aí, do nada, meu pai falou, pai, tem um violão lá na casa de Piti. Eu vou pegar esse violão pra tu aprender, olha. Do nada, né? Pegou o violão e... Achava bonito, né? Ele levou pra mim, do nada, assim, ele gostava muito de música, ele não bebia, não fumava, nada, mas no final de semana... A vibe dele era topar o som lá na vitrola que ele tinha, e ele era uma pessoa muito musical, gostava de caixa de som, de PA, esse negócio, né? Uhum. E pegou o violão de Piti e me deu assim, do nada. Ó, peguei pra Piti pra tu aprender, mas não pedi nem nada, né? É pra você ver, uma pessoa que não teve formação nenhuma, não teve nada, mas a música... Tocava ele. Tocava né? ele, você não precisa ter... A música toca qualquer pessoa, né? Você não precisa... Ele não sabia nada de música, nem nada, não cantava, não fazia nada, não batia nada, mas era um artista e achava necessário aquilo e me apresentou aquilo. Então, o que a gente precisa é desses pais. E esses pais não precisam ser o seu pai, a sua mãe. Sou eu, é a Kel, é você. É dar oportunidade para que as pessoas conheçam, possam ter contato e possam escolher. E uma vez que elas escolham, a gente poder proteger e incentivar. E eu queria agradecer ao Piti aqui. Piti, muito obrigado por você ter emprestado. E o pessoal tá me cobrando ali do horário, mas eu queria, porque o papo tá tão gostoso, eu queria que vocês falassem de um perrengue que vocês passaram aí nessa trajetória de vocês, algum fato que... Vocês, meu Deus, são tantos. Meu Jesus amado. Jesus, algo que vocês lembrem. Tu devia ter dito tanto. Porque são muitos. Eu até pensei um aqui, mas é muito constrangedor. Não posso... Ai, meu Deus, vai, Júlio, saco. Não, pula. Eu vou fazer do nada. Mas você fala perrengue de quê? Financeiro? Não, situações inusitadas, engraçadas. Rapaz, eu vou falar o que eu lembrei agora. Tem tantos, mas eu vou falar do que eu lembrei agora. Eu fui cantar uma vez em Arapiraca, que eu tava grávida. E aí, a gente tocava naquela época pra ganhar R$50 de cachê. E eu grávida, a Gabi não tinha ido tocar comigo nesse dia. Menino, eu fiquei num quarto, era mofo puro. Eu já teria morrido, não tinha nem... A garganta já começou a coçar aqui. Não, e assim, quem trabalha com a voz sabe a importância de dormir num lugar que não tenha mofo, porque para quem é alérgico, então, era alguma coisa que me preocupava, porque se eu tiver algum contato, hoje eu tenho noção que eu sou bem alérgica, mas antes eu não tinha essa noção. E aí, lembrei de outra que eu passei. Vou contar as duas, que é bem rapidinho. Aí, fiquei desesperada, eu grávida, pra cantar num quarto mofado podre. Ainda mais pra ganhar R$50 de cachê. E a outra situação foi um evento, o pessoal de fora me contratou, e aí era o samba. Aí ela disse assim, tem como vocês só recepcionar o pessoal, cantar 2 músicas e à noite era o show? Aí eu disse, não, tranquilo. Ela acrescentou um valor lá e eu fui fazer esse evento. Aí era dentro de uma sala de hotel. O cara tome 9 horas da manhã o gelo seco. Vixe, Maria. Menino, cantei a primeira música. Quando foi na segunda música que o gelo seco vadiou lá, cadê a voz? Foi embora. Alérgica acontece. ao gelo seco. Pra eu cantar de noite. Liguei pro meu fono desesperadamente. Ele disse, olha, tome um antialérgico e vá dormir, porque senão à noite você não dá uma palavra, que isso aí é alergia, dito e feito. Crise alérgica. E cantou? Cantei. Amém. Você falou de crise alérgica, eu lembrei que uma vez eu participei de um festival do Sesc. Não sei se foi do Sesc, foi um festival aqui que eu conheci um contratenor argentino que estava passando pela cidade e eu tinha conhecido ele num festival lá no Paraná. E ele estava por aqui, porque ele conheceu, não sei, acho que ele estava namorando com um rapaz lá da universidade, foi um negócio assim. E ele, né, veio para cá e eu resolvi chamar ele para fazer uma participação numa música minha, né? A música se chamava Meia Meia, era uma salsa, né? Aí ele entrava... né? Aí não, gelo seco,
E o contratenor, cara, o contratenor era o dito, ele disse, não puedo, não vou conseguir, não, né? Eu sei que na hora, aí eu falei, né, pro Baygon, na época o Baygon, naquela hora ali, poxa, não cara, não gelo seco na cara do cara. Eu sei que no ensaio, na hora, bicho, Toma o gelo seco. Jogaram. não, cara, caso que ele dava uma desafinada, né? Aí a sandália no ensaio do coitado pocou. E eu disse, não, qualquer coisa tem Luiz Caldo canta assim também, aqui no Brasil é... Que eu conheci Júlio Sá tocando de Havaiana. Aqui no Brasil pode ficar, eu mesmo já toquei várias vezes de Havaiana. Não, fica de calça. Bicho, o coitado aperreado lá, eu sei que jogaram o gelo seco na cara do coitado. Poxa. Mas eu fiquei com medo, porque realmente é uma coisa séria. É uma coisa séria. E a música era bem fininho, né? O canto dele... Mas na hora quase que não. Mas graças a Deus. Mas saiu. Tem muitas situações engraçadas, a gente tem que fazer outro podcast. Aí, aproveitando, minha gente, eu não podia perder a oportunidade de pedir. Eu sei que o tempo está estourado, mas eu queria uma palhinha de vocês, se fosse possível. Vamos, né, Silvio? Eu trouxe meu ukulele. O ukulele é um instrumento havaiano, né? Que é um instrumento que surgiu na Europa, mas ficou popularmente conhecido mundialmente no Havaí, né? Depois que o Elvis fez um filme, acho que na década de 50, tal, acho que foi 50, que ele tocava, cantava e aí os havaianos colocaram um nome de ukulele que quer dizer pulga saltitante, né? Ukulele é o nome? O nome ukulele quer dizer pulga saltitante. Ele tá parecendo eu, quando vou fazer um especial de algum artista, que eu estudo cada música para explicar. Eu gosto, porque foi um instrumento que eu me adaptei muito, sabe? Você curtiu ele, né, Ju? Curti o som, porque eu tenho essa coisa da alegria, da irreverência, então o próprio timbre do instrumento, ele é só ele não precisa dizer nada, só... É mais leve. Gabi se acaba. Né? Então, inclusive a Kel tem uma música que eu acho massa que ela canta, uma música que é da... Né, da Zélia Santos. A Zélia Santos é uma compositora incrível, que a Kel trouxe essa música com uma propriedade, sabe? E toda vez, eu lembro que o Caio, né? Você lembra o Caio? Dizia, canta, porque você não volta, mãe? Um show, né? No dia do depoimento, lembra? Vamos lá. Com arranjo e tudo, viu? É por você que eu procuro nas noites de frio, querendo abraçar. Ah, meu amor, por que você não volta? Por você perco o sono, vivo nesse abandono e só faço chorar. Ah, meu amor, por que você não volta? Vai, Ju. Vai lá. É por você que eu chamo nas noites mais tristes, querendo beijar. Vai que tu vai fazer a tua ainda, viu? Porque você não volta. Oi. A gente queria cantar tudo, mas tá estourado. Vamos lá. Não saia daí, continue suspensa. O chão é perigoso, amor, e não sustenta ninguém. E aí o que você me diz? Se fico aqui no chão ou se seguro a sua mão? E vou lá pras estrelas. Saturno tem um clima legal, a gente faz um luau, se divertindo na imensidão negra, nesse mundo sideral. Eu nunca fui o tal, eu sobrevivo porque você me beija. Me beija, me beija. Saturno tem um clima legal, a gente faz um luau, se divertindo na imensidão negra, nesse mundo sideral. Eu nunca fui o tal, eu sobrevivo porque você me beija. Rapaz. Me beija. Essa música é linda demais. Me beija.
Encontro Sideral, tá no Spotify, no Deezer. É do meu primeiro disco, né? Assim, acho que é o quarto. A Kel já cantou essa música, não foi, Kel? A gente já cantou junto, a Kel já... Eu amo essa música. Gabo fez um arranjo de violão lindo. Eu queria agradecer, né, a presença de vocês aqui. Dizer que estou muito feliz de verdade, né, com esse momento. A gente teve para discutir tanta coisa, né? A gente falou de economia, de pandemia, falou da importância do incentivo. E eu acho que isso espero que tenha tocado, né, o coração de alguém. E eu acho que se a gente conseguir que uma pessoa escute o que a gente conversou aqui e vire a chave, a gente já conseguiu o nosso objetivo, né? Que a gente não perca essa esperança de que as coisas vão ser melhor e a gente entenda que a gente precisa estar mobilizado, estar lutando para que a cultura realmente ela seja vista com a devida importância, né? Então eu queria agradecer a presença de vocês, do Júlio, da Kel. Eu agradeço demais. A presença de você também que está nos acompanhando, né? Que interagiu com a gente. E só reforçar que esse programa é para que a gente possa realmente discutir sobre vários temas. E eu espero você no próximo, daqui a 15 dias, para que a gente possa realmente estar aqui discutindo sobre outros assuntos, né? Então, se você ainda não segue, dá um joinha aqui, se inscreve no canal e eu tenho certeza que nos próximos assuntos você vai se interessar ainda mais, né? Então, um abraço para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, minha gente. Segue a gente, né, Ju? Deixa as redes sociais. @ Kel Monalisa, K-E-L, Monalisa com S. O meu é @JúlioUca, que é Júlio Ussá, @JúlioUca. Tem também a Banda Le Petit, @Banda Le Petit, né? Em francês, aí é Le Petit, né? @Banda Le Petit no Instagram. Até lá. Muito obrigado. Segue eles lá, viu, pessoal? Até logo, um abração.